você precisa saber antes de fazer o preenchimento labial? Então, gente, os lábios, são muito requeridos no consultório dermatológico. Todo mundo hoje em dia quer ficar com esses lábios mais volumosos, mas a gente tem que tomar alguns cuidados antes de fazer o preenchimento labial. Então, se você está pensando em fazer, não deixe de assistir esse vídeo até o final, que eu vou dar dicas incríveis para você saber tudo sobre esse procedimento. Então, o preenchimento dos lábios, ele pode ser feito com várias substâncias, entre preenchedores permanentes e não permanentes. Eu não indico os preenchedores permanentes, porque eles podem dar reações adversas graves até 28 anos após a colocação deles. São eles PMMA e silicone em gel. O preenchedor, a substância mais recomendada para ser colocada nos lábios é o preenchimento com ácido hialurônico, que não é permanente, que dura em média 1 ano após a aplicação. O preenchimento com ácido hialurônico nos lábios, ele deve ser feito por um profissional médico que vai escolher um tipo de ácido hialurônico mais leve e compatível com o lábio. É muito importante, gente, porque existem vários tipos de ácido hialurônico no mercado. Alguns ácidos hialurônicos são mais propícios, por exemplo, para o queixo, que imitam osso. Então, eles têm uma consistência mais firme. Já o preenchimento de lábio, ele deve ser um produto que se molde bem aos lábios, que volumize, que projete, mas que ao mesmo tempo se integre bem ao tecido, tem uma boa integração tecidual. Além disso, é muito importante aqueles produtos que não causem tanto inchaço. Porque o que a gente vê por aí, que existem vários produtos no mercado, mas que causam um inchaço muito grande no paciente, depois até de 20 dias após a aplicação. Além disso, é muito importante que o preenchimento labial seja feito com as técnicas seguras. E quais técnicas são consideradas mais seguras atualmente? Primeiramente, o uso de cânulas, que são instrumentos diferentes de agulhas. As cânulas, por terem pontas mais arredondadas, elas têm menor chance de lesão de estruturas nobres, como os nossos vasos. As agulhas, por serem pontiagudas, elas podem lesar qualquer estrutura, inclusive os vasos, e pode ocorrer uma injeção inadvertida de ácido hialurônico dentro de um vaso sanguíneo. Se isso ocorrer, podem gerar processos deletérios, como necrose, como até cegueira. Então, o preenchimento labial, ele deve ser realizado por profissional habilitado, de preferência com cânula, porque a cânula não elimina as chances de um depósito de gel de ácido hialurônico dentro do vaso, mas reduz muito essa possibilidade. Além disso, o médico injetor deve conhecer muito bem a anatomia labial, porque nós devemos preferir planos mais seguros. O plano mais seguro para preenchimento labial é na região superficial, acima do músculo orbicular da boca, porque abaixo desse músculo encontra-se a artéria labial. E é essa artéria labial que nós temos que ter o maior cuidado com ela, que não pode ser injetado o gel ali dentro daquela artéria, ou teremos essas complicações graves que eu falei com você. Não é que o seu médico não vai ter complicações. Todo procedimento é passível a complicação, porém o seu médico deve estar bem treinado para resolver qualquer tipo de complicação assim que ela acontecer. Por isso, mais uma vez eu repito, o seu rosto é o seu maior tesouro. Procure um profissional que esteja habilitado não apenas a fazer o preenchimento, mas também a tratar qualquer tipo de complicação que você possa ter. Além disso, então, além da gente saber escolher o produto certo, no caso eu indico preenchimento de ácido hialurônico, a gente saber escolher qual o ácido hialurônico, como eu disse, um ácido hialurônico leve, que se integre bem ao tecido, além da gente conhecer a anatomia, colocar num plano correto, que é o plano superficial,
escolher o instrumento correto, de preferência a cânula e não a agulha, conhecer todas as complicações e saber tratá-las e diagnosticá-las no tempo correto. Nós também podemos escolher o tipo de técnica que faremos em cada formato labial. Nós temos vários formatos: o formato de coração, um formato mais largo e achatado, o formato que a gente chama em M. Para isso, para cada tipo de formato labial, nós vamos escolher um tipo de técnica. Por exemplo, quando a pessoa não tem muito lábio superior, nós vamos colocar o produto mais no lábio superior, mais na região central. Uma coisa que eu tô vendo muito por aí, gente, é um lábio tipo salsicha, como se fosse realmente duas linguiças. O lábio superior está todo reto e grande e o lábio inferior também. Não, o lábio, gente, ele tem um formato, ele tem uma estética, uma anatomia. O lábio superior, ele deve ser levemente menor que o inferior, em formato preferencialmente de coração, e devemos respeitar ainda os 5 tubérculos labiais, 3 superiores e 2 inferiores. Então, o seu dermatologista ou cirurgião plástico vai conseguir definir juntamente com você o que é melhor esteticamente para o seu lábio, porque é muito importante a gente também escutar a opinião do paciente, porque a gente pode definir por um lábio com mais contorno, com mais projeção, com mais volume ou apenas com uma hidratação. E não menos importante do que isso, nós também precisamos avaliar a região perioral. O que é isso? A região ao redor do lábio. Porque o que eu vejo muito aqui no consultório é o seguinte: as pessoas elas querem tratar o lábio, mas elas esquecem da região ao redor do lábio. E eu digo muito para os meus pacientes: o que adianta você colocar uma porta linda na sua casa, sendo que a casa está toda desabando? Então, primeiro a gente reestrutura a casa, reestrutura toda a face para depois colocar aquela porta bonita. Então, o lábio, ele deve ser a cereja do bolo, porque se você colocar simplesmente uma porta bonita numa casa desmoronando, você vai chamar ainda mais atenção para aquele desmoronamento. E não é um lábio que faz a beleza da face, mas sim o conjunto. E é uma coisa que está sendo muito desproporcional atualmente. As pessoas estão ligando, se preocupando apenas com o lábio e esquecendo do conjunto. O lábio ele deve combinar com o tamanho dos olhos, com o tamanho do nariz. Eu, por exemplo, eu tenho uma beleza mais meiga. Eu não posso colocar um lábio de Angelina Jolie, um lábio muito grande em mim, senão vai ficar desproporcional com o meu biotipo, que é mais magrinho, mais miúdo, com o meu nariz que é mais fino. Mas algumas mulheres que têm traços mais marcantes ficam muito bem com lábios mais grossos. E aí, eu quero saber a sua opinião e as suas dúvidas. Coloque aqui embaixo nos comentários, dê um curtir nesse vídeo para mim e se inscreva no canal para mais verdades dermatológicas. Um beijo!